Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para quem acredita em Deus e quer se aproximar dele, fortalecer sua fé e encontrar alívio do estresse, ansiedade e preocupações desse mundo. Aqui você ouve histórias da Bíblia, textos cristãos inspirados e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu vou falar sobre a ansiedade, que é um mal que aflige muitas pessoas. Algumas conseguem lidar com a sua ansiedade, mas muitas outras são consumidas por ela a ponto de afetar sua saúde física e mental. Antigamente eu achava essa coisa de ansiedade uma grande bobagem, porque aprendi a lidar com esse sentimento desde criança. O mundo era diferente e não tínhamos tantos motivos para ficar ansiosos com as coisas da vida. As crianças não tinham acesso à tecnologia como hoje. As notícias mundiais não as preocupavam e nem os problemas dos adultos. As dificuldades da vida eram outras, e os medos e preocupações também. Me lembro que o certo e o errado eram coisas muito bem definidas, assim como os homens bons e os maus. O objetivo comum da maioria das pessoas era trabalhar, constituir família, garantir suas necessidades básicas e ajudar o próximo sempre que podia. A fé cristã era bem enraizada na sociedade. Os valores cristãos eram ensinados nas escolas, nos livros, programas de TV e até filmes. Era normal ser tratado com educação e esperar um bom comportamento das pessoas ao seu redor. Mas tudo isso foi mudando. A sociedade resolveu retirar a fé em Deus das bases da sua fundação. O certo e errado foram substituídos pelo relativo e tudo se tornou apenas uma questão de opinião pessoal. O ser humano perdeu de vista a razão da sua existência e partiu para uma busca desenfreada de autossatisfação e autorrealização. O amor ao próximo foi substituído pelo amor por si mesmo e o respeito foi trocado pela ideia que cada um tem da sua vida. Desde cedo, a criança moderna é deixada no mundo para descobrir a si mesma. Não tem a orientação dos pais e não aprende limites nem valores cristãos. Por isso se refugia na tecnologia, vivendo na falsa realidade do mundo virtual, sempre esperando respostas rápidas e instantâneas e sentindo uma enorme insegurança e solidão. E foi assim que a ansiedade tomou conta. Uma vez conheci uma jovem que me disse sofrer muito com ansiedade. No começo eu achei que era exagero dela, mas depois percebi que o assunto era realmente sério e que a ansiedade a atormentava a ponto de afetar sua saúde. Pessoalmente, nunca tinha conhecido ninguém que sofresse tanto assim com a ansiedade. Eu fico ansioso e angustiado com algumas situações muito difíceis e problemas que não consigo resolver facilmente. Mas aprendi a manter a ansiedade e a angústia sob controle. É claro que quem me mantém sob controle é Deus. Toda a minha força vem dele e é só ele que me mantém calmo e em paz nessas situações. Como diz 2 Samuel 22:33, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu não sou o mar da tranquilidade, apenas me entrego a ele quando não estou dando mais conta de mim mesmo. E essa jovem que citei dizia ser cristã,
E como uma cristã, eu esperava que ela buscasse a Deus por ajuda para lidar com a sua ansiedade. Mas também não posso julgar ninguém, porque muitas vezes eu vacilo em me entregar a Deus. Então tentei lhe dar uns conselhos e lembrá-la que Deus ainda está vivo e que Ele se importa e ajuda se ela der uma chance a Ele. Mas quando falei isso, sua resposta foi imediata. Ela me garantiu que já tinha pedido ajuda a Deus, mas continuava ansiosa demais. Ponto final. Pelo menos ponto final para ela. Porque aí eu comecei a pensar no que poderia estar acontecendo. Não para apontar um dedo de acusação, mas para tentar encontrar uma outra forma de ajudar. Porque eu sei que Deus não falha. Eu sei que Ele não quer ver ninguém sofrendo, atormentado pela ansiedade, tristeza e angústia. Deus é um Pai amoroso e nós somos seus filhos. Sempre que Ele deixa um problema, dificuldade ou aflição vir na nossa vida, Ele tem um bom propósito para cumprir. Eu falei sobre isso no último programa, Cair para Cima. Se você não assistiu, pode encontrá-lo no canal Deus Sem Igreja lá no YouTube. Deus não se diverte fazendo a gente sofrer, muito pelo contrário, Ele sofre conosco e se compadece das nossas fraquezas, como diz Hebreus 4, 15 e 16. E lá em Isaías 40, 29, aprendemos que Deus dá força ao cansado e multiplica o ânimo daquele que não tem nenhum vigor. É claro que citar versículos e esfregar a Bíblia na cara de quem está sofrendo com ansiedade não ajuda nada. Mas se for possível, vale a pena tentar lembrar a pessoa da presença constante de Deus ao seu lado e também da capacidade que Ele tem de ajudá-la. E além disso, também é importante observar nossas atitudes e maus hábitos quando estamos enfrentando uma crise de ansiedade. Eu sei que algumas pessoas vivem numa constante crise de ansiedade e algumas nem percebem. Parece que se acostumaram e não conseguem ficar livres dela. Seja como for, se a pessoa quiser ajuda, precisamos tentar. E como eu falei antes, sem esfregar a Bíblia na cara delas. Uma vez eu assisti um vídeo de um padre americano, não me lembro o nome dele, onde ele falava sobre ficar nervoso no trânsito, ficar irritado, ansioso e zangado. Quando você está dirigindo numa rua que a velocidade máxima é 60 km por hora e fica atrás de um carro que vai a 40 km por hora, mesmo que você não tenha que chegar rápido ao seu destino e mesmo que não esteja com tanta pressa assim, você acaba ficando irritado e começa a achar ruim daquela pessoa que está andando devagar na sua frente. Nesse vídeo, o padre fez uma explicação sobre o limite máximo de velocidade, que é exatamente isto, limite máximo. Ou seja, você deveria realmente andar mais devagar do que o máximo permitido. E realmente faz sentido. Mas o que me tocou no sermão dele foi quando disse que a sua reação mudou depois que ele entendeu essa realidade do limite máximo. Ele contou que agora, sempre que sente a irritação chegando, ele automaticamente diminui a velocidade e se força a ir mais devagar. Essa solução simples foi uma revelação enorme para mim. Não com relação ao trânsito, claro que também se aplica a ele, mas eu aprendi que esta é uma ótima solução para ser aplicada contra a ansiedade, irritação, pressão psicológica e insegurança
e qualquer outro sentimento negativo e destrutivo que venha em cima de mim nas situações ruins dessa vida. Na hora que eu sinto algum deles tomando conta, minha reação é de pisar no freio. Freio emocional, psicológico, mental ou físico. Se eu começo a ficar irritado com a fila do caixa de supermercado, que deveria ser a do caixa rápido só para 10 produtos, aí entra uma senhora com um carrinho cheio, na mesma hora sobe aquela pressão e eu sinto que estou ficando irritado. Então a reação que tento adotar agora é a de forçar a minha paciência, mesmo que eu esteja morrendo de pressa. É muito difícil, eu sei, mas o resultado é impressionante. Ah, mas como você consegue? Na verdade, eu não consigo, mas analisando friamente, eu sei que é a única reação que vai manter a minha paz interior, minha saúde mental e a paz naquele local na hora. Ou seja, não vou endoidar, morrer de raiva e ficar reclamando em voz alta. Não vou ficar irritado e descontar no funcionário do caixa quando chegar a minha vez. E nem vou alimentar essa sensação de irritação e falta de paciência. E isso faz muito bem para a minha saúde e para a dos outros ao meu redor. Porque se formos analisar a coisa do lado espiritual, temos primeiro que lembrar que existem as forças do mal. E o líder dessas forças quer que você se junte a ele, ou seja, ele quer que você o ajude a causar o mal. Então, se você vai nessa onda de irritação, vai dar forças para o lado mal. Vai fazer a propaganda dele e vai ajudar a semear o mal. Ah, mas eu não sou do mal, eu só estou com pressa. Sim, mas o inimigo da sua alma vai amplificar a sua necessidade de resolver rápido a situação. Ele vai apelar para o seu orgulho, para te deixar irritado e assim fazer você irritar os outros. Você começa a deixar as outras pessoas nervosas, angustiadas, frustradas ou impacientes. E logo você se torna o responsável por criar um ambiente pesado espiritualmente. Você ajuda a semear o mal sem querer. Mas se agir da maneira oposta ao esperado, vai acabar descobrindo que é como jogar um balde de água fria na fogueira. Sua mente esfria, sua irritação vai diminuindo e você começa a transmitir calma e paz ao seu redor. E se colocar um sorriso no rosto, tenho certeza que vai contaminar todos com a sua atitude. Ah, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Tem tudo a ver. Funciona da mesma maneira. Voltando àquela jovem que eu citei, ela realmente ficava muito abalada com a sua ansiedade e me mostrou até reações alérgicas causadas por ela. Mas eu também reparei que ela não tirava o fone de um dos ouvidos. Estava sempre escutando o celular que tocava automaticamente um vídeo atrás do outro. Quando mencionei esse fato e sugeri que talvez fosse interessante ela desligar, sua resposta foi que eram vídeos de encorajamento, poesias e músicas de Deus. E realmente eu sei que isso pode ajudar, mas não o tempo todo. Porque aqui entra a questão de agir contrário ao que você está sentindo. A ansiedade não te traz paz. O próprio conceito de ansiedade é de uma sensação de nervosismo, preocupação ou desconforto. Se você forçar sua mente a ficar ouvindo vídeos o tempo todo, seja do que for,
não vai conseguir ter nenhum momento de paz. Essa jovem me diz que não consegue manter a sua mente quieta, se não ocupá-la o tempo todo. Fica ansiosa. Mas dava para ver claramente que mesmo ocupando sua mente o tempo todo, a ansiedade ainda estava lá. E aí eu me lembrei que o Espírito de Deus, que é representado por uma pomba, não pousa em qualquer lugar. E principalmente pode ser afugentado facilmente com barulho e confusão. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. É engraçado que ele cita essa frase num capítulo onde ensina que nas reuniões cristãs as pessoas devem se conter. Paulo diz no versículo anterior, 1 Coríntios 14:32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ele falou isso por causa daquelas reuniões que as pessoas ficam falando em línguas estranhas em voz alta e era uma barulhada e ninguém entendia nada. Por isso ele disse, Deus não é autor de confusão. Lá no Antigo Testamento tem uma passagem da vida do profeta Elias que ele fica muito deprimido e vai até o Monte Horebe e se esconde numa caverna. Eu vou ler para vocês. 1 de Reis 19, 11 e 12. Disse-lhe Deus, vem para fora e fique nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então veio um vento grande e forte que partiu os montes e despedaçou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, veio uma voz calma e suave. E essa era a voz de Deus. Deus não mora no meio da confusão, da gritaria, dos shows barulhentos, dos vídeos cheios de efeitos e sons especiais. Deus mora na quietude do seu coração. Se a sua alma está inquieta, primeiro force ela a se acalmar. Se você está nervoso, ansioso, zangado, irritado, fique irritado com esses sentimentos ruins e tome uma atitude de combate. Assuma uma postura contrária. Em Isaías 30:15 está escrito: no sossego e na confiança está a sua força. É bom escutar vídeos de músicas que te alegram, vídeos de palestras encorajadoras, programas cristãos, como os meus e de muitos outros que dão a palavra e falam de Deus. Mas você também precisa ter momentos de paz e quietude, calma e silêncio para poder sintonizar no canal de Deus e escutar aquela voz mansa e suave no seu coração. Ouço uma voz que nos ama e que nos diz para seguirmos sua luz. Sua luz é Jesus, é Jesus. Você tem que ser como um menino e acreditar que a palavra do Pai é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Esqueça daqueles dias passados e siga em frente com Jesus. Ele dará a vida eterna
você parar, você vai ouvir, Ele falará e mostrará seu amor. Seu amor através do que criou. Me dá alegria em vez de tristeza, me dá o amor que espanta o temor, a luz do sol no lugar das sombras, e beleza em troca de cinzas me dá. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre ansiedade. Uma boa maneira de combater a ansiedade é procurar sempre ter momentos de paz e quietude com Deus. Nesses momentos você pode escutar aquela voz mansa e suave falando ao seu coração, limpando sua mente e trazendo o alívio que você tanto precisa. E se quer mesmo escutar a voz de Deus falando com você, a primeira coisa que tem que fazer é desligar todos os barulhos externos e esvaziar a sua mente. Porque Deus não vai ficar gritando para você ouvir. Se Ele tiver que gritar, então já é tarde demais. Mas se você ficar em silêncio e tomar um tempo para ler alguns versículos, vai conseguir sintonizar muito mais facilmente do que escutando barulhos o tempo todo. Deus sabe que você fica angustiado e Ele quer muito te ajudar e aliviar este peso no seu coração. Mas Ele não força ninguém e fica esperando você buscá-lo no meio da sua angústia e da sua ansiedade. Salmo 121. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 25:17. A ansiedade cresceu no meu coração, me livre dos meus apertos. Essa questão de livrar os seus filhos das suas angústias é tão importante para Deus que no Salmo 107 está escrito 3 vezes, nos versículos 6, 19 e 28. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Se Deus repetiu 3 vezes, é porque Ele quer que você entenda, que você preste atenção. Como está escrito no Salmo 62:11, uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu escutei. Todo o poder pertence a Deus. Quem tem poder sobre a sua mente? Quem você permite que tenha? Quem ocupa a sua mente? A ansiedade? A preocupação? A insegurança? O barulho constante? Procure de verdade ter momentos quietos com Deus. Não tem uma hora específica, não tem uma cerimônia específica e nem um lugar especial. É só ficar quieto com Deus, se afastar da confusão, parar e conversar com Ele. Leia um pouco sobre Ele na Bíblia, pense nele e pare para escutar a voz mansa e suave falando no seu coração. Se não ouvir nada, fique ali quieto um pouquinho esperando. Se Deus perceber que você está sinceramente interessado em ouvi-lo,
ele vai sussurrar bem baixinho. Mas se não sussurrar, continue ali aproveitando aquele momento quieto aos pés de Jesus. Ah, mas por que ele não fala mais alto? Porque quando uma pessoa abaixa o tom de voz durante uma conversa, isto te obriga a prestar mais atenção. Ou então você desiste de ouvir e vai embora. A escolha é sua. Mas é bom lembrar que quem quer falar com você é Deus. Então eu sugiro que você tente escutar. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não deixou de ser Deus, mas estava num corpo humano e estava preso ao mundo físico. Por isso sabia muito bem que precisava se afastar das multidões e da barulhada e tomar tempo a sós com o Pai. Marcos 1:35. Levantando-se de manhã bem cedo, ainda escuro, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5:16. Ele se retirava para lugares desertos e orava. Lucas 6:12. Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração a Deus. Então, se Jesus precisava ficar a sós com Deus para se fortalecer, imagine você e eu. Eu não desprezo a seriedade do problema da ansiedade, da depressão, da angústia, do medo e da insegurança. E muito menos me coloco acima deles, porque eu também já fui pisado e esmagado por estes sentimentos. E teve momentos que eu pensei em desistir, mas Deus me ajudou, porque Ele é tudo que eu tenho, e Ele sabe disso. Eu sei que mesmo tendo amigos e família para me ajudar e apoiar, só Deus é quem pode me fortalecer de verdade e aliviar a minha alma afligida. E não tem como dar espaço a Ele na sua mente e no seu coração se você não se esvaziar do que te ocupa. Não fique se ocupando com o que te preocupa. Se ocupe com Deus e deixe Ele aliviar o peso que você está carregando. Lembram do que está escrito em Mateus 11:28-30? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Para quem não sabe o que é um jugo, vou explicar. É aquela peça de madeira que encaixa no pescoço dos bois para prendê-los numa carroça ou num arado. Eles ficam presos pelo jugo e têm que ficar puxando aquela carga. E o que Jesus explica aqui é que se a sua carga está muito pesada, se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, pare de carregar essa carga, entregue ela para Ele e pegue a carga dele para você carregar, porque o jugo dele é suave e a carga dele é leve. Aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Ah, mas como é que eu faço para ele pagar os meus boletos? Não é isso. Os seus compromissos ainda são seus e as suas responsabilidades também. Mas aquele peso na sua alma, aquela carga psicológica que você acha que tem que carregar, aquela pressão que você sente que tem que resolver tudo sozinho, é com isso que ele pode te ajudar. E ele vai ajudar se você for até ele. É assim que começa o versículo, Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Então vá até ele, tire um momento de sossego, sente num local quieto, deixe a carga de lado e converse com ele. Abra o seu coração. Tem uma história que eu contei em fevereiro do ano passado aqui na rádio e que se encaixa perfeitamente no que estou falando. É a história do saco de batatas. Vou contar de novo. Um homem pobre caminhava pesado por uma estrada de terra no interior da Irlanda. Ele levava para casa um enorme saco de batatas. Aí um estranho veio dirigindo uma carroça, parou ao lado e lhe ofereceu uma carona. O homem aceitou com alegria, subiu na carroça, mas continuou carregando o saco de batatas no ombro. O estranho então falou que ele podia colocar o saco de batatas no chão da carroça. Mas o homem respondeu: Não, o senhor já está tendo muito trabalho em me levar. Pode deixar que eu carrego as batatas. E é assim que nós fazemos muitas vezes, achando que temos a obrigação de carregar sozinho os nossos pesos e preocupações. Deus oferece ajuda, mas a maioria das pessoas prefere levar a carga sozinho. E depois não entende por que sofre tanto com ansiedade, preocupação e medo. Mas o que está escrito em 1 de Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Pega sua carga de ansiedade, angústia, tristeza, medo, insegurança, senta com Jesus para conversar com ele e deixa ela lá do lado dele. Aí na hora que a conversa acabar e você se levantar para ir embora, não pegue aquela carga de volta. Deixe ele cuidar dela. Eu sei que na prática é difícil fazer isso, porque, como eu falei, os seus compromissos ainda são seus e as suas responsabilidades também. Mas o peso daquela carga na sua alma, Jesus pode ajudar a levar. Então não seja teimoso como o homem do saco de batatas. Dê mais espaço para Deus na sua mente e deixe Ele te ajudar. Troque os seus pensamentos de ansiedade por pensamentos de Deus. Pense nele, no seu futuro com Ele lá no céu, nas coisas incríveis que Ele já fez na sua vida e no que ainda pode fazer. Mas eu não tenho tempo para ficar sentado pensando em Deus. Eu não consigo arrumar nem tempo para descansar. Bom, eu sei que isso é um problema, arrumar tempo para descansar. Mas Deus sabe que o ser humano precisa de descanso. Na verdade, Ele considera esse descanso tão importante que escreveu um mandamento para tornar o descanso obrigatório. A maioria das igrejas não fala muito nisso, tirando os adventistas do sétimo dia, claro. Mas lá nos 10 mandamentos, o 4º mandamento é descansar um dia da semana, especificamente no sábado, que era o último dia da semana no calendário judaico. E no Antigo Testamento, esse descanso era obrigatório. Está escrito em Êxodo 20, de 9 a 11. 6 dias você vai trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nele você não vai fazer nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem o seu animal, nem o estrangeiro que está na sua casa. Pois o Senhor em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então essa questão do descanso é muito importante para Deus.
ele espera que o ser humano descanse um dia da semana. Em Êxodo 31:13 está escrito assim: Diga aos filhos de Israel que guardem os meus sábados. Isto é um sinal entre eu e eles em todas as gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. E ainda tem mais. Segundo a Bíblia, até a natureza tinha que descansar. Só que hoje ninguém se lembra disso. Mas também está escrito lá em Êxodo 23, 10 e 11. 6 anos vocês vão semear a terra e recolher os seus frutos, mas no 7º ano vão deixá-la descansar, para que os pobres dentre o povo possam comer, e da sobra comam também os animais do campo. Ou seja, o homem deveria trabalhar na terra e colher os seus frutos durante 6 anos, e aí precisava fazer uma reserva de comida para o 7º ano, porque nesse ano ele tinha que deixar a terra descansar, e tudo que brotasse dela seria para os pobres e para os animais. Então, o descanso é um assunto muito sério para Deus, e deveria ser sério para nós também. Eu falo isso, mas eu também piso muito na bola com relação ao meu descanso. E não estou falando só de dormir à noite. Isso é muito importante, claro, mas não é o suficiente, porque o sono de uma noite pode renovar o seu corpo, mas se a sua mente está agitada, ansiosa, preocupada e muito envolvida com as suas obrigações e problemas, então só o descanso físico de uma noite não vai resolver. Isaías 26:3 fala assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso significa que se você não está em paz, é porque a sua mente não está firme em Deus. Preste atenção nisso que eu falei. Se você não está em paz, é porque a sua mente não está firme em Deus. Lá em Gênesis 2, versículo 7, conta que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e então o homem se tornou uma alma vivente. Aquele corpo de barro recebeu a vida do Espírito de Deus e se tornou uma alma vivente. Quando você descansa o seu corpo, você não está necessariamente descansando a sua alma. Conheço muitas pessoas que se dedicam a cuidar da saúde física, mas deixam a saúde espiritual totalmente de lado e sofrem com isso sem saber a razão. E aí eu tenho que ler de novo o versículo de Jesus falando lá em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Então, para descansar o corpo, você precisa de uma boa noite de sono. Mas para descansar a sua alma, você precisa ir até Jesus. Ah, mas eu não preciso disso, eu faço meditação e funciona. Muito bem, parabéns. Espero que funcione de verdade, porque pelo que eu sei, quando uma pessoa faz meditação, ela está buscando a sua paz interior. Mas se o seu interior não está em paz, ela não vai encontrar nada lá dentro. Ela recebe o efeito positivo de ficar quieta um tempo longe do barulho e da confusão, que é muito bom, mas não vai encontrar a verdadeira paz, porque não está se entregando ao príncipe da paz, Jesus Cristo. A receita de Jesus é muito simples. Paulo escreveu lá em Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É Jesus que é a verdadeira paz.
Está escrito em Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, se você está fazendo sua parte e descansando bem o seu corpo à noite, mas ainda assim sente que não é o suficiente, que está faltando alguma coisa, pode ter certeza que está. E é o descanso da sua alma. Lá no livro de Isaías, capítulo 30, Deus explicou no versículo 15, em duas partes, de uma forma bem simples, o que todo ser humano precisa. Isaías 30:5. Na primeira parte está escrito: Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em se converter e repousar está a sua salvação. Ou seja, se converta a Deus, reconheça Jesus como Senhor da sua vida e descanse nele. Pare de ficar tentando se salvar. Ele é a sua salvação. Vou repetir a primeira parte do versículo. Em se converter e repousar está a sua salvação. Pronto, descanse nele. E na segunda parte está escrito: no sossego e na confiança está a sua força. Como é que fazemos para ter força para lidar com todos esses problemas e com todo esse estresse? No sossego e na confiança. Ah, mas que sossego e que confiança! Sossego de repousar e descansar em Deus, e confiança de confiar nele. Só que a triste notícia é que o versículo termina afirmando: mas vocês não quiseram. Ou seja, mesmo a solução sendo simples, o povo não quis, e até hoje não quer. Os cristãos ficam lá tentando resolver a sua salvação no braço, lutando contra o pecado na própria força e não conseguem. Tentam aliviar o estresse sozinhos, mas acabam ficando mais estressados, angustiados e confusos, sem saber por quê. E os que não são cristãos fazem a mesma coisa. Ficam lá buscando fórmulas alternativas para aliviar a pressão, a ansiedade, o estresse e o medo, mas sem a ajuda de Deus. As soluções de Deus sempre são mais simples do que as do homem, mas mesmo assim o homem não quer. E é por isso que é tão difícil para o ser humano encontrar a paz física, mental e espiritual, porque ele procura onde ela não está. Ficou estressado, chega em casa e vai tomar uma gelada para relaxar. Acumulou estresse do trabalho, tira umas férias para resolver. Tá com a cabeça cheia de problemas, vai ver um filme no cinema ou assistir uma temporada da sua série favorita. Opa! Gente, presta atenção. Eu não sou contra tomar uma gelada, viajar de férias para relaxar, assistir um bom filme. Nada disso é errado. Aliás, eu gosto muito. Só que essas coisas não deveriam ser a sua fonte de paz, porque elas não são. O máximo que conseguem é te dar um alívio momentâneo, que depois vai esfarelar junto com a paz que você tinha procurado nelas. Mas se você já tem a paz verdadeira e vai tomar uma gelada, vai viajar para a praia ou vai assistir um bom filme, você consegue aproveitar muito mais essas coisas, porque você está apenas desfrutando delas, ao invés de usá-las como remédio. Eu gosto muito do Salmo 37, tem uns versículos nele que são muito legais. 3, 4, 5 e 7. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e viva tranquilo.
Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não fique indignado por causa do homem mau que prospera no seu caminho. A verdade é que Deus quer te encher de paz, aquela paz verdadeira que só Ele tem. Como Jesus falou lá em João 14, 27, deixo para vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz que o mundo dá, não se angustie o seu coração, nem tenham medo. Não se turbe seu coração, não se turbe seu coração. Jesus disse, não se turbe seu coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar pra você, pra onde eu estiver, você possa viver. Naquele dia falaremos de sonhos bem distantes. Veremos que as batalhas não eram tão importantes. Já preparei uma cidade pra você, só quero que me obedeça. E vai brilhar uma coroa sobre a sua cabeça. E agora, amado, devo me afastar, mas não darei um outro pra vir te consolar. Eu não vou longe, estou com vocês. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e se você está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp 31996903688 31996903688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube,
Lá você vai encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos curtos sobre os diversos temas da fé cristã. Se você luta contra ansiedade, angústia, medo e preocupações, dê uma chance para Deus te ajudar. Procure tomar um tempo com Ele cada dia, a sós, em silêncio, lendo a Bíblia ou textos cristãos. Talvez só conversando com Ele um pouco, se abrindo e depois ficando quieto para dar uma chance para Ele falar ao seu coração com aquela voz mansa e suave. Esta é a receita para receber a paz que você precisa. Mas Deus não consegue derramar a paz dele em você se você não ficar quieto, perto dele um pouquinho cada dia. Experimente encher a garrafa de água de uma pessoa que fica andando de um lado para o outro sem parar. A garrafa tem que ficar parada para você conseguir derramar dentro dela. E Deus precisa que você fique quieto perto dele para ele derramar o espírito de paz em você. Lá atrás, no livro do Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, caminhou pelo deserto e foi parar em frente ao Mar Vermelho, todos ficaram desesperados e reclamaram com Moisés, porque o faraó estava chegando com seu exército e ia capturá-los de volta para levar como escravos. Foi uma confusão danada, um estresse total. Mas o que Moisés falou para o povo? Êxodo 14:13. Fiquem quietos e vejam o Senhor livrar vocês. Vejam o que é que Ele vai fazer. Esses egípcios que vocês estão vendo nunca mais vão ver de novo. Deus vai lutar por vocês e vocês vão ficar calados. Muitas vezes, quando o estresse está pesado, quando a sua alegria de viver sumir, quando os problemas estão consumindo a sua mente até durante o sono, a melhor coisa que você pode fazer é ficar quieto. Pare de reclamar e de se preocupar e vá para perto de Jesus. Saia da frente do problema e deixe Deus tomar conta. Ah, mas isso é muito simbólico. Como é que eu faço isso na realidade? O pior é que não é simbólico. Essa receita é literal. Pare tudo o que estiver fazendo e vá para perto de Jesus. Tome um tempo com Ele, lendo uma passagem da Bíblia, fazendo uma oração, conversando com Ele ou até dormindo se precisar. Ah, mas tem hora que não dá para ficar parado sem fazer nada. Eu sei. Claro que você não pode deixar de trabalhar, de resolver os problemas e cuidar das suas responsabilidades. Tudo isso faz parte do seu dia a dia e você vai ter que fazer de qualquer jeito, com estresse ou sem. Então, melhor fazer sem. Ah, mas como eu faço para ficar sem o estresse? Aí é que vem a parte de sair da frente e deixar Deus tomar conta. Faça um esforço e tente separar no seu dia um momento para ficar a sós com Deus. Seja lendo, orando, cantando ou conversando com Ele enquanto faz uma caminhada. A maneira que você achar que vai funcionar para você. Eu paro toda manhã e separo um tempo para ler a Bíblia ou publicações cristãs. Depois faço minhas orações e aí fico quieto para o caso de Deus querer falar alguma coisa comigo. E nos dias que eu deixo as minhas obrigações roubarem esse tempo com Jesus, eu sinto a diferença. Cada dia que eu passo sem ficar um tempo com Ele, me enfraqueço um pouco. Tem uma história do Martinho Lutero que é muito legal. Ele tinha um ajudante chamado Melancton, e os dois sempre paravam de manhã para tomar um tempo juntos com Deus. Um dia o Melancton chegou e falou para o Lutero: Hoje nós temos coisas demais para resolver.
vamos precisar cortar pela metade o nosso tempo de devoção. Aí o Martinho Lutero respondeu assim: já que temos tantas coisas para resolver, então é melhor dobrar o nosso tempo com Deus. Parece totalmente ilógico, mas é uma verdadeira demonstração de fé. Ele podia escolher diminuir o tempo com Deus e tentar resolver seja lá o que for do jeito dele, mas preferiu tomar mais tempo com Deus e confiar que Deus iria ajudá-lo a resolver depois. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E essa é a melhor dica para você combater a ansiedade, o estresse, a angústia, a preocupação e o medo. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Experimente, faça um desafio, reserve um tempo para Ele cada dia. Eu tenho certeza que você vai sentir a diferença. É claro, não se esqueça do seu descanso físico. Continue cuidando do seu corpo, se alimentando bem e dormindo bem, mas não deixe de separar um tempo para Deus. Sua mente vai pensar com mais clareza e você vai ter mais fé nas suas decisões. Quando eu penso em Jesus, me alivia os pensamentos, como a brisa beija as folhas, ele se parece com o vento. É o Senhor que eu estou ouvindo no jardim. Aqui estamos em Éden, feito por Deus. Estamos enamorados do Senhor, você e eu. Quando eu penso em Jesus, quando eu penso no Senhor, quando eu penso em Jesus, quando eu penso no Senhor, Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.